integridade, comprometimento e resultado. Há 12 anos, esse é o padrão da RGS Engenharia. Trabalhamos com paixão na construção de estradas e saneamento básico. Mais do que entregar obras, entregamos qualidade à sociedade. Nossas obras fazem a diferença no dia a dia das pessoas. RGS Engenharia. Infraestrutura é a nossa paixão. Eu acredito que cada mulher tem uma história para contar e o cabelo faz parte dela. Eu sou Joana Terme, CEO do Joma, cabeleireira apaixonada por cuidar de mulheres, com autenticidade, intenção e afeto. Aqui no Joma Hair Spa, a gente acredita que beleza é experiência. É um momento de pausa, cuidado e reconexão com quem você é. Meu foco é criar transformações que valorizem o natural. Cabelos com movimento, cor com vida e cortes que contam histórias. Cada atendimento é único, pensado para realçar o que já existe de mais bonito em você. Se você sente que é hora de se redescobrir, vem sentar na minha cadeira, me contar a sua história e viver uma experiência única com a gente aqui no Joma. Você me encontra aqui no Joma de terça a sábado e para agendar o seu horário é só clicar no link da bio. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Direito dos Negócios aqui na Masper TV. Eu sou Amanda Klauck. E eu sou Berta Vepo. E hoje, no nosso quadro Direito e Família, no programa do Direito dos Negócios, nós temos a honra de receber uma das maiores autoridades do direito privado contemporâneo. Vamos receber o advogado, professor e jurista Dr. Nelson Roosevelt, que atua como relator da Comissão de Responsabilidade Civil na reforma do Código. Professor Nelson, muito obrigada pela sua participação, uma satisfação tê-lo conosco, especialmente diante do momento histórico que nós estamos vivendo, em que o direito brasileiro revisita os seus próprios fundamentos para uma melhor compreensão às demandas da nossa sociedade. E para nós começarmos... Por favor, doutor Nelson. Não, perdão, Berta. Eu queria só dar o meu boa noite a vocês e boa noite ao público. Muito obrigado pela oportunidade desse bate-papo. Tomara que seja bem esclarecedor. É contigo, Berta. Com certeza, um prazer tê-lo aqui. Inclusive, registra minha admiração. E para nós começarmos, doutor Nelson, eu gostaria de começar o programa perguntando quais as motivações e o que levou a essa reforma na responsabilidade civil. Excelente, Berta. Há uma questão muito importante com relação à responsabilidade civil. Porque todos, quando discutem a necessidade de uma reforma do Código Civil, falam que esse projeto é um projeto da década de 70, ou seja, nós temos um Código Civil de 2002, mas que ele, na verdade, representa o pensamento da doutrina e da jurisprudência do Brasil já da década de 70. Só que na responsabilidade civil a situação é muito mais grave, porque o nosso Código Civil ele reproduz o Código Bevilacqua de 1916. Ou seja, nós temos 100 anos de atraso, sem que de 2002 para cá tenhamos feito qualquer reforma em matéria de responsabilidade civil. E partindo da premissa que a responsabilidade civil é a espinha dorsal de todo o Código Civil, o que é que podemos já de antemão adiantar ao nosso telespectador? Que o Código Civil de 2002, que deveria falar para um público de 2025, ele fala para uma sociedade que já não existe mais, porque ele lida apenas com a responsabilidade civil da violação de contratos. E hoje vocês sabem muito bem que o que preocupa a coletividade brasileira e o mundo inteiro é, na verdade, a lesão a direitos meta-individuais, a violação à personalidade, a violação a tecnologias digitais emergentes. Então há um enorme gap entre o que o Código Civil traz e aquilo que realmente é o anseio de uma sociedade atual por proteção aos seus interesses patrimoniais e existenciais.
E o nosso Código Civil, ele teve uma tramitação embrionária de quase 30 anos. Então, talvez lá em 2002, quando nasceu, já não atendia as demandas daquela sociedade. Então, a gente vive numa incerteza, talvez até de princípios ou de como conduzir para essas novas demandas, deixando a cargo da jurisprudência. Doutor, eu me recordo que numa palestra que tu deste, talvez há 2 anos atrás, que eu olhei inclusive pelo YouTube, tu havia mencionado que a responsabilidade civil, aliás, que tudo desemboca na responsabilidade civil. A responsabilidade civil talvez não é uma matéria única. Todo mundo, todas as áreas talvez precisa da responsabilidade civil. Como é que isso acontece para o nosso telespectador entender? A responsabilidade civil, essa é uma frase do Stefano Rodotà, um famoso jurista italiano, é uma espécie de uma campainha de um alarme. Por quê? Porque tudo que existe de patológico em qualquer ordenamento jurídico, não é só no Brasil, não, em qualquer lugar do mundo, é enviado à responsabilidade civil. Então, todas as deficiências de qualquer sistema, elas são solucionadas pela responsabilidade civil. E eu não falo apenas das questões relacionadas a inadimplemento de contratos, violação de propriedade. Não. A responsabilidade civil, ela dialoga com todas as outras disciplinas, porque hoje, quando alguém estuda LGPD, inteligência artificial, direito do consumidor, todas as disfuncionalidades desses sistemas caem ali, é na responsabilidade civil. Então é por isso que a responsabilidade civil tem um papel hoje extremamente aumentado, porque as sociedades são complexas, as sociedades são plurais, e o nosso Código Civil não dá conta, Amanda, de dialogar com esses microsistemas. É como se a responsabilidade civil do Código Civil fosse uma espécie de camisa 10 do time, que tem que passar a bola com maestria, mas esse passe, ele não está sendo feito. Essa conversa, ela não flui da melhor maneira. E, doutor Nelson, agora puxando um pouco para minha área, a responsabilidade civil chegou a ser muito debatida e esteve muito presente no direito de família no momento em que se discutia a culpa pelo fim do casamento, né? Existiam até consequências diretas nos alimentos, na guarda dos filhos, e isso por um momento foi afastado, né? Hoje a gente não discute mais a culpa, mas, por outro lado, a responsabilidade civil voltou com muita força para o direito de família, inclusive em relação à responsabilidade dos pais, a responsabilidade parental e até no abandono afetivo, né? Então, hoje, ser pai também está refletindo na questão da responsabilidade civil. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião e se o doutor acha que ainda seria válida a discussão da culpa pelo fim do casamento. É excelente também que o questionamento. A responsabilidade civil no direito de família, tradicionalmente, ela era colocada de uma forma muito periférica, lateral. Por quê? Porque as questões entre marido e mulher, elas eram objeto de discussão, como você bem colocou, Berta, na culpa. E isso hoje em dia já é uma visão ultrapassada, porque nós temos que respeitar a privacidade do casal. Ou seja, não interessa quem deu causa ao fim do casamento, interessa que, se efetivamente existiu uma ruptura de afeto, essa união, ela naturalmente vai terminar. Agora, o que é importante é que cada vez mais se discute a responsabilidade civil nas relações conjugais, a chamada responsabilidade civil horizontal, marido e mulher, companheiro e companheira, e a responsabilidade civil vertical, que é aquela nas relações entre pais e filhos. Essa é importante, principalmente na relação parental, onde nós temos que entender que, quando se fala em autoridade parental, há uma situação pela qual os pais, eles têm uma função social muito forte com relação aos seus filhos, que é o dever de cuidado. E na inexistência desse cuidado, na omissão parental,
surge eventualmente a responsabilidade civil, porque essa omissão com relação aos deveres de cuidado, ela pode, evidentemente, causar danos psíquicos a esses filhos. Então, isso é algo hoje em dia que é muito importante para quem trabalha dentro do direito de família, que é fazer essa conjugação entre o direito de família tradicional e esses danos que podem eclodir nas relações entre pais e filhos. Não apenas na omissão do dever de cuidado, mas também na alienação parental, um tema da maior atualidade. Então, você percebeu pela sua pergunta como a responsabilidade civil, ela se insere em todos os setores da sociedade, tanto em aspectos patrimoniais como existenciais. Lembro, doutor Nelson, que alguns críticos falavam que o amor não poderia ser medido, mensurado, não poderia ser valorado. Mas não é por esse aspecto, né? Não é que o amor seja valorado, mas sim o ato de gerar um dano, né? Porque aquela criança não teve cuidado, teve consequências em razão do abandono afetivo, de quem deveria protegê-la. Então, não seria valorizar ou valorar ou colocar preço ao amor, mas sim de responsabilizar quem gerou um prejuízo. É por isso que eu não gosto da expressão abandono afetivo. Eu sei que pegou, Berta, mas eu não gosto por quê? Porque abandono afetivo parece que se está discutindo desamor. E a questão não é de desamor, porque amar uma pessoa ou não é uma questão de liberdade. Quando falamos da omissão de cuidado, o que nós estamos tratando é da negativa de genitores ao dever constitucional de solidariedade. A questão da solidariedade constitucional, que está no artigo 227, que é justamente aquela situação de você ser pai ou você ser mãe, independente desse vínculo ser biológico, pode ser um vínculo afetivo, e aí a necessidade de que você introjete no seu filho o quê? A questão da formação da sua personalidade, o desenvolvimento da sua estrutura psíquica, a recusa ao atendimento desses deveres é que gera a obrigação de indenizar. E entrando no mérito da obrigação de indenizar, pelo menos na minha prática da advocacia, o que eu mais vejo no escritório, independentemente da área, é o cliente dizendo: eu quero ser indenizado, eu quero dano moral. Tanto é que, possivelmente, a maioria das ações que nós temos tramitando no nosso judiciário tem pelo menos um pedido de dano moral. Mas também, em contraponto, vejo muito, não julgando se é viável ou não, mas pedidos em valores extremamente exuberantes. Doutor, como é que a gente quantifica esse dano? Especialmente quando ele é de cunho moral. Porque eu já peguei casos, quando eu advogava para uma grande empresa de colchões, em que o consumidor teve um defeito no produto, talvez um colchão que não atendia às suas expectativas, com um pedido de dano moral de 100 mil reais. E como tu vai dizer para ele, por exemplo, e nesse caso advogando para a empresa, que ele vai receber talvez R$1.000 de dano moral? E aí começava aquela disputa e muitas vezes nós não chegávamos num acordo, numa audiência, porque a parte criava uma expectativa em cima daquele dano moral. Como a gente quantifica isso? Amanda, uma das principais demonstrações de que a responsabilidade civil ela é efetivamente a coluna vertebral do Código Civil é essa sua pergunta. Porque a responsabilidade civil não é uma matéria meramente teórica. Se nós formos a Justiça Civil do Brasil, desde os juizados especiais até o STJ, a maior parte das demandas são demandas de responsabilidade civil. Seja responsabilidade civil nas relações civis, contratuais, de consumidores, e claramente é da cultura brasileira essa explosão com relação às demandas de dano moral ou dano extrapatrimonial. E é impressionante, hoje o Código Civil ele não tem uma norma que traga um critério de indenização do dano extrapatrimonial. Hoje, cada magistrado faz do seu jeito. Atualmente, infelizmente, impera a discricionariedade de cada juiz, não porque os juízes queiram, mas porque eles não têm uma baliza legislativa para chegar ao melhor cálculo de um dano extrapatrimonial. Então, qual é
a sugestão dada pela Comissão de Reforma do Código Civil nesse PL número 4, que hoje está em curso no Senado Federal. Nós vamos adotar o método bifásico, que foi criado pelo saudoso jurista gaúcho, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, e esse método ele vem sendo aplicado no STJ desde 2011, que, resumidamente, ele coloca a seguinte fórmula. Por que ele é um método bifásico? Porque na primeira fase, o que o magistrado fará é observar qual foi o bem jurídico atingido. Vamos supor, Amanda, que foi a honra de alguém. Então, a primeira coisa que esse magistrado faz é verificar qual é o valor médio que os tribunais e o STJ têm quantificado para danos à credibilidade, à reputação em casos semelhantes. Essa é a primeira fase. A partir desse valor médio, vem a segunda fase, que será qual? O magistrado ele observará as vicissitudes daquele caso, as peculiaridades da Amanda que naquela situação concreta sofreu um dano à sua reputação, à sua credibilidade, conforme a extensão daquele dano, os efeitos que aquele dano provocaram no seu interno, na sua situação social, e com base nessas peculiaridades, o juiz ele aumentará esse valor médio ou poderá reduzi-lo. Esse é o critério bifásico. E na reforma do Código Civil, nós colocamos critérios objetivos para pautar o magistrado, para facilitar a vida do juiz, justamente para que a jurisprudência que surja, ela gere maior previsibilidade, segurança jurídica, para que as pessoas amanhã, ao ingressarem com uma demanda, elas já tenham uma ideia mais clara de como, naquele caso, diante de uma lesão à intimidade, à honra, à integridade psíquica, elas saibam exatamente como o judiciário já quantifica aquele dano extrapatrimonial. É esse sentido, conceder maior segurança jurídica. Eu até estava pensando durante a tua fala, porque em uma das varas aqui de Porto Alegre, sempre que tinha um processo referente a esse cliente específico, eu já sabia quanto que ia vir de dano moral, quando viesse. Era sempre R$1.000. Sempre R$1.000. A empresa já se preparava para isso. Então, às vezes, eles deixavam de fazer acordo justamente porque sabiam a forma que a decisão viria. Mas, em contraponto, muitas vezes, quando esse pedido era indeferido, era pela justificativa de que seria um mero aborrecimento. Qual é a diferença ou que dá ensejo à responsabilidade civil, o reconhecimento desse dano moral ou o mero aborrecimento? Porque se nós formos falar de modo geral, parece um sinônimo. E aí, quem é que faz esse juízo de valor? Porque nós estamos lidando aqui com questões extremamente subjetivas, né? De ser um mero aborrecimento ou, de fato, um dano à moralidade daquela pessoa. Você pegou um ponto que, para mim, é crucial, porque existe o discurso do mero aborrecimento. Existe, por outro lado, Amanda, o discurso de que no Brasil há uma indústria do dano moral, quando, na verdade, o que eu vejo, infelizmente, é uma indústria das baixas indenizações. Isso sim. O que eu digo isso é que existe uma certa racionalidade econômica muito comum ao setor empresarial, e não é só no Brasil, e é em todo mundo, que é trabalhar com incentivos. E quando uma regulação ou uma legislação em um certo país ela é deficiente, ela faz com que o agente econômico ele tenha um cálculo de custo e benefício e ele pergunte: vale a pena ofender interesses existenciais de outras pessoas, de consumidores, de cidadãos? E quando ele faz esse cálculo, ele pega a sua calculadora e ele percebe que ele pode causar um dano a várias pessoas e que apenas poucas dessas pessoas irão ao judiciário buscar uma indenização, e ao final de uma longa luta pelo direito, o que elas receberão será um valor
inferior ao lucro obtido por aquele agente econômico nesse exercício da atividade, é claro que a lógica daquele agente econômico é dizer: vale a pena reiterar a prática desse ilícito. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a simples ideia de que um dano moral tem uma mera função compensatória de compensar os danos sofridos pela vítima é muito pouco. Então, um dos aspectos que a reforma do Código Civil busca, Amanda, é, em certos casos, dizer que não devemos apenas olhar para o dano sofrido pela vítima. Também devemos observar, em certos casos, a conduta antijurídica do ofensor e desestimular a prática de comportamentos demeritórios através de função preventiva ou função punitiva da responsabilidade civil. Tocando em miúdos, a responsabilidade civil ela é multifuncional. Ela não deve apenas compensar a vítima. Compensar a vítima é a função central, mas ela também deve ter aspectos que desencorajem agentes econômicos ou potenciais autores de ilícitos a praticar esse cálculo econômico de custo-benefício. Doutor Nelson, ouvindo a sua fala, eu fiquei pensando aqui se não seria o caso dos Estados Unidos, que já são um país conhecido como grandes indenizações, e aí entra justamente no que o doutor falou agora, da questão da falta de estímulo, né, de desestimular aquela atitude, porque vai gerar consequência econômica para quem está praticando. Então, não seria só a questão do valor exato, mas também para que os dois lados sejam observados e que os efeitos sejam para os dois. Será que nós vamos, então, com essa reforma, para essa questão de vamos também passar a grandes indenizações ou não necessariamente? Excelente. Uma das propostas que vem no PL 425 é que, em determinados casos, havendo danos extrapatrimoniais, porém, ficando claro ao magistrado que aqueles danos extrapatrimoniais eles foram causados por uma conduta gravemente culposa, no mínimo, que aquele ofensor ele pratica aquele comportamento antijurídico de forma reiterada, esse magistrado poderá, além da verba compensatória pelo dano extrapatrimonial sofrido pela vítima, aplicar um acréscimo de caráter pedagógico. Isso não se trata de uma inovação no sistema jurídico ou de uma introdução dos punitive damages, como você bem tocou, Berta, que existem nos Estados Unidos. O que nós queremos fazer é simplesmente trazer previsibilidade àquilo que os juízes eles já fazem hoje. Muitos magistrados, imagine, por exemplo, um racha de automóveis onde alguém atropela um transeúnte conduzindo um veículo a 150 por hora. É já da subjetividade do magistrado de ampliar o valor daquele dano extrapatrimonial, porque o ofensor ele agiu de uma maneira completamente negligente, com extrema gravidade de conduta, com total indiferença perante a sorte da vítima, e provavelmente ele reitera aqueles ilícitos. Só que hoje, ninguém sabe, em uma sentença, qual é a parcela compensatória e qual é a parcela punitiva daquela indenização. Em matéria de contraditório e ampla defesa, há uma insegurança jurídica. Então, a proposta do Código é que haja na fundamentação da decisão a determinação do porquê da parcela compensatória e, se houver necessidade de um acréscimo pedagógico, o juiz ele justifique as razões pelas quais aquele acréscimo ele é dado e, o mais importante, o máximo desse acréscimo pedagógico será de 4 vezes o valor da parcela compensatória. Então, se o juiz fixou R$20 mil pelo atropelamento, o máximo que ele pode fixar pela sanção de caráter pedagógico seria R$80 mil. Ou seja, nós criamos critérios objetivos para que essas decisões elas sejam sindicáveis, para que elas tenham controlabilidade e para que, acima de tudo, as partes possam recorrer sabendo que aquilo não foi uma loteria jurídica,
que o que aconteceu no caso A não vai acontecer no caso B. Insisto, é para que haja previsibilidade e a jurisprudência ela possa desenvolver com base coerente. Essa semana, inclusive, teve um caso bastante curioso, e aqui não entrando no mérito da questão criminal, mas era uma médica que ela prescreveu adrenalina, salvo engano, só que ela prescreveu de forma errada. E a enfermeira, sem questionar, fez o que ela havia prescrito num paciente que, salvo engano, tinha 3 ou 4 anos. E aí os juízes da internet começaram a dizer, obviamente, que a médica deveria indenizar a família, a enfermeira. E teve uma curiosidade que eles falavam muito de responsabilizar o hospital. Professor, quando tem alguma questão referente a erro médico ou alguma divergência entre médico e enfermeiro ou um médico que esteja trabalhando no hospital, como que funciona a parte de responsabilização da vítima? Porque aqui a vítima, infelizmente, veio a óbito. Mas muito se discute sobre a responsabilidade objetiva ou quando que o hospital deve ser inserido junto numa demanda eventualmente indenizatória. Verdade, esse é um ponto importante, porque normalmente nós focamos na responsabilidade do médico, que é uma responsabilidade subjetiva. Ou seja, para que o médico ele seja responsabilizado, há necessidade da demonstração da ilicitude da sua conduta, ou seja, ele se conduziu contrariamente às regras aplicáveis à sua especialidade. E, além disso, é necessário que haja uma prova da culpa, da sua negligência ou da sua imprudência e, acima de tudo, que há um nexo de causalidade entre o dano e o seu comportamento. Mas nós não podemos esquecer que, eventualmente, surgirá a responsabilidade do hospital. A responsabilidade do hospital, que é chamada responsabilidade civil indireta ou responsabilidade civil pelo fato de terceiro, e essa responsabilidade hospitalar é uma responsabilidade objetiva. É uma responsabilidade objetiva porque, afinal, é o hospital que trouxe aquele médico para trabalhar ali naquele contexto e perante aquela vítima ele é o organizador da atividade. Então ele responde pelo simples fato de que há uma relação de subordinação entre aquele médico e o hospital. Mas é claro que para que o hospital responda objetivamente, há necessidade de se demonstrar que a conduta do médico foi uma conduta ilícita. E eu quero dizer que isso não se aplica apenas a uma relação entre médico e paciente. Vários outros profissionais também, onde haja um empregador nessa relação, aquele empregador ele se responsabiliza objetivamente. Então, isso se aplica a vários profissionais liberais que estão relacionados ao empregador aqui no topo da cadeia. Doutor, infelizmente chegamos ao final de mais um episódio do Direito dos Negócios. A gente agradece imensamente a sua participação, já está mais do que convidado para vir participar pessoalmente. Inclusive, o doutor Faleiros exigiu que a participação dele fosse de forma presencial, então está mais do que convidado de novo para voltar ao programa. Eu fico muito contente, tomara que eu participe de novo do programa e seja também presencialmente. Foi ótimo fazer esse programa com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Nelson. Uma ótima noite. E a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigada. Integridade, comprometimento e resultado. Há 12 anos, esse é o padrão da RGS Engenharia. Trabalhamos com paixão na construção de estradas e saneamento básico. Mais do que entregar obras, entregamos qualidade à sociedade. Nossas obras fazem a diferença no dia a dia das pessoas. RGS Engenharia. Infraestrutura é a nossa paixão. Eu acredito que cada mulher tem uma história para contar e o cabelo faz parte dela. Eu sou Joana Terni, CEO do Joma, cabeleireira apaixonada por cuidar de mulheres, com autenticidade, intenção e afeto.
Aqui no Joma Hair Spa, a gente acredita que beleza é experiência. É um momento de pausa, cuidado e reconexão com quem você é. Meu foco é criar transformações que valorizem o natural. Cabelos com movimento, cor com vida e cortes que contam histórias. Cada atendimento é único, pensado para realçar o que já existe de mais bonito em você. Se você sente que é hora de se redescobrir, vem sentar na minha cadeira, me contar a sua história e viver uma experiência única com a gente aqui no Joma. Você me encontra aqui no Joma de terça a sábado. E para agendar o seu horário, é só clicar no link da bio.